Tem alguma coisa que a Vanessa tinha comentado em relação a um processo que você passou na sua vida, em relação, acho que saúde, né? Você falou? Não foi sobre isso? Não. Primeiro, eu queria que ela falasse como que foi a experiência dela da gestação, do parto da Ana, né? Que foi tão desejado. A Ana foi outra superação. E de buscadora também. Porque se eu escutasse todas as coisas que as pessoas me falaram, eu não ia nem ter tentado parto normal. Mas, por glória de Deus, eu tinha uma amiga que era doula. Ela foi uma das precursoras desse trabalho aqui em Goiânia. E a gente viajou muito tempo junto para Brasília, fazendo curso. Então, ela me contava das gestações, dos partos e tudo. E aquilo foi me encantando, né? E aí eu falei assim, eu quero. Só que eu era uma pessoa assim, com dor. Eu ia tirar sangue, desmanhar. Era mole. Aí as pessoas falam assim, acho que você vai dar conta, mas eu te acho meio fraquinha. Nossa. Eu escutava. Engraçado. E aí, como a gente vai tomando consciência, por isso que eu falo que a consciência ela é importante. Por que as pessoas falaram isso? Porque durante muito tempo eu achava isso de mim. E aquilo reverberava em mim. E eu acabava me conectando com falas das pessoas sobre mim. E aí eu falei, o que eu vou fazer disso? Todas as vezes que alguém falar, eu vou encontrar o meu lado bom. O meu lado forte, o meu lado que não tem medo. E aí, todas as vezes que alguém falava que eu não ia dar conta, eu ia para a sessão da doula e falava, eu tenho que trabalhar mais ainda, meu medo. Mais o meu medo, porque ele ainda tá forte. Ela, que bom. E aí, todas as vezes a gente trabalhava. Aí tinha as coisas que a gente trabalha, tinha de fazer alongamentos, ficar 1 minuto esperando, porque a contração, ela demora 1 minuto. Então, foi trazendo toda essa consciência corporal para mim. Como eu já tinha o trabalho da respiração, tudo isso foi me ajudando. Mas elas falavam muito para mim também. O parto é você abrir mão do seu controle. Porque você vai entrar em contato também com as suas memórias como bebê, da sua gestação, do seu parto e de tudo. É um momento, assim, de... Então, e é um momento de entrega. Né? Então, assim, e outra coisa, não é só você que escolhe, o seu bebê escolhe. Então, ela me preparava tanto se fosse dar certo normal, porque tinha toda essa expectativa também, depois a gente ficar se sentindo mal, porque não conseguiu e tudo. Mas pro parto normal também. O cesárea. E aí eu fazia muito, tanto normal quanto a cesárea. E aí eu fazia muito, e eu fiz hidroginástica, pilates, mas todas as vezes que eu tava fazendo, eu respirava, imaginava o neném nascendo, imaginava tudo acontecendo. Eu pensava assim, eu vou ter um parto natural, saudável, sem complicações. Eu falava isso pra mim, só que eu sentia dentro do meu coração, de verdade. Era da assim. boca pra fora, né? Não era da boca pra fora. E ela se desenvolveu bem, eu não tive problema na minha gestação, eu não tive enjoo. Claro que cada pessoa com seu corpo, com a sua história e tudo mais. E foi a coisa mais linda do mundo, porque ela nasceu de parto normal, tudo normal mesmo. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro, que eu não quis plástico. sair, entendeu? Assim, tipo, o médico ficou louco, porque ele não queria que eu ficasse lá, e ela nasceu. E com todo o apoio do meu marido, da minha mãe, da minha irmã, que tava todo mundo lá. Eu lembro que na época até o médico deve ter pensado, a minha filha fala, mãe, não conta isso para as pessoas, não, eu acho a gente meio doida. Mas eu vou contar, porque tem um som que a gente faz no trabalho terapêutico, que ele é para dor, para ajudar a diminuir a dor, porque dizem que a nossa dor está no campo, aqui no segundo corpo, que a gente tem os corpos de energia. E aí todo mundo fazia, e a minha dor melhorava. Então, assim, se foi porque eu acreditava, não, foi maravilhoso aquilo, sabe? Foi muito bom. E eu faço muito isso, assim, todas as técnicas que eu atendo, eu aplico em mim. Eu já vi muitas vezes... Essa pessoa não toma remédio, não. Não, nem sempre, algumas vezes. Mas, assim, esse pessoal... às vezes eu vejo, por exemplo, meu marido fica bravo, minha irmã, você tá, pra que isso? Não sei o que eu falo, peraí, deixa eu ver se eu consigo, porque eu tenho que entender que meu corpo responde, porque se eu não acreditar nisso, as pessoas não vão acreditar em mim. Eu fico lá, às vezes com aquele sinusite lá. Como diz a Sara, só sarar mesmo, pra respirando, ficar meditando. só sarar pra ficar esperando, mas assim, consciência, né, de acreditar que
Gente, se a energia que pensa, nós fomos criados de uma célula que desenvolveu e fez todas as outras com várias funções diferentes, que se renovam todos os dias no nosso corpo. Meio louco, né? E cada uma com função diferente tem uma força por trás disso. Por mais que o ser humano queira explicar e da forma que ele quiser chamar, se ela existe dentro da gente, que criou o céu, a terra, tudo que existe, por que que ela não atua em mim? Sim. Falta de consciência da gente. Né? Então, assim, é um trabalho. Demais, viu? É um Que trabalho de trabalho. acreditar mesmo, de tudo. Tem o que a gente precisa passar, o que a gente precisa aprender, sem se culpar, eu acho, também. Sem a gente ficar olhando para trás, por que que eu fui assim? Por que que eu fiz isso? Porque isso não leva a gente a lugar nenhum. Igual assim, você me perguntou assim, quando que foi? Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida dormindo. É como se eu estivesse dormindo. Adormecida mesmo. Adormecida, assim, vivendo porque tinha que viver e cumprir o protocolo de ser uma boa filha, uma boa profissional e tudo, mas dentro de mim estava vazio. E quando a gente desperta para isso, as coisas começam a mudar, porque o mundo muda, muita coisa ainda continua parecida, mas a forma como eu encaro mudou completamente. E eu acho que foi isso que colaborou demais, né, pro momento que você passou com a perda de uma gestação gemelar, Porque né? eu, tipo assim, depois da gestação da Ana, que eu agradeci demais a Deus por eu ter tido a gestação dela de forma plena, né? Depois eu engravidei de novo, e aí, com um mês de gravidez, eu perdi. E aí eu descobri que era Gêmeos. gêmeos. E foi muito forte, assim, pra mim, porque é engraçado. Quando a gente engravida a primeira vez, eu vi até minha irmã falando. Eles falam assim, mas... Até uma médica falou pra mim, nunca mais eu quis voltar, né? Você perdeu a expectativa. Eu entendo que às vezes tem mãe que já passou dores, talvez que seja mais forte do que isso, porque o neném chegou a nascer e perdeu. Mas eu acho muito desrespeitoso as pessoas pontuarem dor. O que Sim, dói mais julgar a dor do outro. ou o que dói menos. E eu falo assim, eu demorei muito tempo para entender que eu estava grávida na gestação da Ana. Só quando a barriga cresce, assim, aos poucos que você vai tomando consciência daquilo e tal. Apesar de algumas pessoas já terem me falado de trabalho de terapia. E aí, quando eu estava grávida dos nenéns, uns 3 dias antes de acontecer, de iniciar o sangramento, eu sonhei que os nenéns tinham nascido. Era um menininho, uma menininha. E tava o William comigo e o meu médico. Só que a hora que a gente ia pegar os nenéns para colocar na balança para pesar, eles caíam. E ninguém pegava eles. Que doido. E eu não entendi aquele sonho, né? Uhum. Naquele dia, naquele momento. 2 dias depois eu tive o sangramento, aí a gente tentou segurar e tal, e não conseguiu. Foi muito bom porque o William viaja muito, mas nesse dia ele estava. E por sorte a Ana já tinha ido para a casa da minha sogra, então ela não viu. Aí assim, foi um sangramento, mas não é igual as pessoas falam, assim, tem gente que perde e nem viu, mas o meu foi muito. Eu vi, eu senti. E eu falo assim que eu acredito, depois que eu passei por isso, que a criança se conecta com a gente de alguma forma, mesmo ela não tendo desenvolvido na barriga da gente. E eu não sei dizer para vocês se até hoje eu superei isso completamente, mas essa consciência, assim, tipo, um dia eu li uma coisa que é muito linda, que não importa tanto tempo que uma alma viveu aqui nesse mundo, porque de todo jeito ela é filha do Criador. Então, para o Criador, aquela alminha, ela tem a mesma importância de ter vivido 0 dias ou de ter vivido 80 anos, porque ela continua sendo uma alma importante para o Criador. E eu sempre oro por eles e tudo. E eu falo que, assim, muitas vezes
tem gente que pergunta, eu já falo 3. Sim. E 2 Dois no céu. estão no céu. Então, assim, mas é essa coisa que meu coração tem, assim, de deixar quente, que assim, durante um tempo a gente quer se culpar também, que a mãe tem mania de culpar de tudo, né? Ah, o que que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Sempre. Mas não, hoje eu sei que era pro meu bem, pro meu aprendizado. Talvez eu fosse a melhor pessoa para eles passarem por isso aqui nesse período curtinho. E eu sei que eles receberam e recebem meu amor, e isso me acalma. É uma dor parecida com quando eu sinto falta da minha irmã hoje, quando ela mora fora. Ela não morreu, claro que é totalmente diferente, mas essas dores das partidas, elas só acalmam quando a gente pensa que o amor da gente chega na pessoa de qualquer jeito, independente se ela tá aqui fisicamente ou não. Então, É essa conexão consciência que me mesmo. acalma, que eu acho que é o que te acalma quando você pode pensar no seu pai e qualquer coisa que a gente tenha de perda na vida da gente. Porque, infelizmente, a gente vai ter que Esse passar processo por acontece, processos de né? despedidas em várias situações, né? Tinha quantos meses? Sua Só um gestação? mês, Só um não mês. chegou nem... Só escutei o coraçãozinho. E a barriguinha deu uma estufadinha, Deu, né? engraçado, não sei se porque é a segunda gestação e tudo, mas estufou muito Apareceu. mais rápido do que Apareceu. da... Aí, na época, assim, de saúde, uma coisa que foi interessante, eu fiquei meio assim, pensando, porque na minha família tem muito caso de questão de trombose. Eu fiquei com medo de ter sido alguma coisa nesse sentido, mas não foi, não. E aí, eu conversei com uma médica maravilhosa, ela olhou assim pra mim e falou assim, Sara, é o seguinte, os seus exames dizem uma coisa e você tem que olhar para os seus exames, mas a gente tem que olhar para a clínica da gente. Você precisa acreditar no seu corpo, porque você teve uma gestação maravilhosa. A perda não foi várias vezes, você não perdeu várias vezes o bebê. E confia. Então foi bom assim que ela me mostrou também que quando a gente confia no corpo da gente também, Sim. apesar de ter uma certa situação, aquilo pode ser ressignificado, Significado. sabe? E após isso, você não teve intenção ou não Intenção. pretende ter outro filho? Intenção eu tenho, mas depende do criador, né? Aham. Não é o momento ainda, não é? Não, não é assim, tipo, se vier, eu já tô preparada, já. Tô esperando. Eu achava tão bonitinho, porque... Ó, cheio de like. Ela mudou recente, né? E o terceiro quarto nunca foi o quarto da visita. Ela sempre foi o quarto Do bebê. Legal. Eu Forte, ficava- né? Então, assim, Ai, realmente, só assim, Deus quando a sabe. gente comprou a casa, uma das coisas que motivou o meu marido foi a minha gestação. Então, foi muito triste, assim. Mudar, né? É quando a gente fez e fez o projeto. Pensando já, né? Mas... não sei, igual eu falei pra vocês, eu dói muito, foi uma das dores mais fortes que eu já passei na minha vida, mas meu coração se aquece quando eu penso neles também. É ressignificar mesmo, novamente, né? De novo. Dor, mais uma ressignificação. Significação. E a vida é isso, né? É o tempo inteiro e eu tentando achei, ressignificar. Quando a E gente por trás olha- dos sorrisos, eu acho que pode, em vez da gente falar que tem dores, igual a gente falou aquela hora, a gente pode falar que tem histórias de superação. Sim, é Fica bem mais exatamente legal, essa- sabe? Porque é aí a gente exatamente libera superação,